Saudações, gente bonita. Mestre líder aqui falando. Dizer uma coisa para vocês. Originalmente a ideia era falar da China, porque no fim a China é quase sempre o que importa. Só que coisas estão acontecendo. Como assim coisas estão acontecendo? Gente, a China joga muito bem. Ela é a econômica do mundo e sabe fazer valer a superioridade industrial, comercial, logística, de transporte, agrícola. Ela, acho que desde a dinastia Song, para ser honesto, né, desde os bons tempos da dinastia Qing, ela não conhecia uma posição de tanta proeminência e poder no mundo. Ela está sabendo fazer valer isso. Mas por isso mesmo, por haver uma certa estabilidade nas regiões do mundo onde a posição chinesa é de longe a mais influente e importante, acaba que bom, a geopolítica é quase sempre a ciência do conflito, né? Então, se a gente está falando de conflito, nós não estamos falando de China, que faz o bom combate, com dureza, às vezes até desnecessária, mas muita inteligência. E a Rússia tão pouco, porque a posição na Ucrânia é absolutamente insustentável. Sabe, o Zelensky está destruindo o povo. E eu nem sei se ele pode chamar aquele povo de dele, né? Porque ele tem origens judaicas e é falante originalmente russo. Então, não sei se os ucranianos são o povo dele. Os ucranianos são só os coitados que o elegeram, né? Então, ele não considera os ucranianos povo dele. Se considerasse, ele não faria o que está fazendo. Ele se importa com os ucranianos menos ainda que eu acho que o Ocidente se importa. E, bom, a Ucrânia não tem nem chance. A Rússia sabe disso. Está pisando o pé, com força. Não sei quantos meses a Ucrânia vai resistir. Vai depender muito mais da Rússia do que da própria Ucrânia, evidentemente, né? Muito mais da Rússia do que da própria Ucrânia. Não sei quais são os interesses russos. Ninguém sabe, gente. A gente tem uma ideia, a gente levanta hipóteses, mas somente a Strávica, o círculo próximo a Vladimir, sabe o que a Rússia quer, para quando a Rússia quer, do jeito que a Rússia quer. Só eles sabem. Qualquer coisa diferente disso é ilação. Mas a Rússia está com a faca, o queijo e o prato nas mãos. Ela só não está, e isso é evidente, com pressa. Porque é aquilo que nós já falamos, ela tem muito a ganhar com a demora. Ela está destroçando o Ocidente economicamente. Ela está fazendo ruir a OTAN. Então, para ela, quanto mais demorar, melhor. E para mim fica evidente que existe um plano para despovoar a Ucrânia. Já estão conseguindo, né? A Ucrânia, o país originalmente com 54 milhões de habitantes, agora tem 25 milhões. A mais baixa taxa de fecundidade do mundo. A Ucrânia está morrendo, né? Acho que esse era o objetivo, né? BlackRock compra a Ucrânia, arruma uma guerra, despovoa e repovoa, sabe-se lá com quem, né? Estão falando na nova Casária, né? Os mesmos europeus orientais que fundaram o Estado de Israel e agora estão sendo expulsos, 1 milhão já saiu. Parece que muitos estão se dirigindo para a Ucrânia para fundar mais uma experiência sionista. A Casária. Estão dizendo isso, não sei até que ponto é verdade.
mas há rumores persistentes. De toda forma, também não é a Rússia que importa. Se a gente mede pelo conflito. Ah, gente, olha só uma siriema. Essa siriema, costumeiramente, acho que ela vai entrar aqui na pousada. As siriemas dificilmente ficam perto de área povoada, menos ainda de área urbana. Mas essa aqui, ela parece praticamente um cachorro. Não sei se deu para vocês verem ela, mas ela parece praticamente um cachorro, sabe? Ela fica por aqui. Às vezes ela entra no hotel, às vezes com hóspede e tudo. A siriema entra aqui. Hotel não, né? Isso é uma pousada. Com hóspede e tudo, a siriema entra aqui. Tipo, oi, tchau. É uma coisa interessante. Mas voltando. Acaba que por importar mais o conflito militar do que a disputa propriamente dita, o Oriente Médio é o palco principal. E duas coisas recentes têm chamado a atenção. Primeira, a questão turca. A moeda turca está sob forte ataque, fortíssimo ataque. Os Estados Unidos, como sempre, né? A estratégia que os Estados Unidos usam, a Inglaterra usa, a estratégia do Ocidente, né? Destruir economicamente. Então, um ataque à lira turca é uma coisa formidável. E não sei quanto tempo a Turquia resiste. E eu sei que é por isso que a Turquia tem falado cada vez mais em ingressar nos BRICS. Nós já explicamos a questão. O dólar é como se fosse uma bala. Uma bala só é letal em movimento. Uma bala parada, ela é um peso de papel. O dólar é a mesma coisa. O dólar não é o problema. Não é necessário nem substituir o dólar por outra moeda de reserva. O problema é a circulação do dólar, é a aceitação do dólar. E ao que tudo indica, a reunião definitiva de Kazan no fim do mês vai lançar as bases para a substituição do sistema SWIFT. É o sistema SWIFT, o revólver. O dólar é só a bala. O revólver que permite a circulação da bala é o sistema SWIFT. Se houver uma alternativa viável e principalmente se houver empenho no uso dessa alternativa, o dólar deixa de ser uma ameaça. Na Eurásia, na Ásia, a maior parte das transações comerciais pela primeira vez já são feitas em moedas nacionais, não em dólar, pela primeira vez na história. Na Ásia, o uso de moedas nacionais superou o uso do dólar. E a Ásia é 2/3 da humanidade. Então não é um processo que vai acontecer, é um processo que já está acontecendo. E aí eu acho que eles vão levar isso para uma escala mais global. E aí vai ser o fim do dólar. Ou pelo menos o fim do dólar como ameaça e como arma política que os Estados Unidos têm usado há muitos anos. Porque os Estados Unidos, à medida que enfraqueceram o seu poder econômico, industrial e principalmente militar, têm usado o poder financeiro para fazer as suas guerras e para tentar vencê-las. Então o fim do dólar como moeda de reserva pode até levar algum tempo. Mas o fim do sistema SWIFT, que importa muito mais do que isso, é questão de tempo. E não vai ser de muito tempo, não. O sistema SWIFT está condenado. Certo? E aí os prepostos do Ocidente, estamos falando principalmente do Estado de Israel. Bom, né? Falamos do ataque da Turquia, o que o Erdogan está planejando? Ou como será a Turquia pós-Erdogan? Seja como for, a hipótese da Turquia ingressar nos BRICS não é uma brincadeira, não é um jogo. O Erdogan certamente considera com seriedade a Turquia ingressar nos BRICS, o que implica, se não no curto, ao menos no médio prazo, abandonar a OTAN e o projeto europeu. A Turquia, como
quase todo país do mundo tem uma forte elite entreguista pró-ocidental, que evidentemente sonha em lamber as botas da Europa. E deixa eu falar uma coisa para vocês, é um projeto burro, porque a Europa é cada vez mais irrelevante. A irrelevância é cada vez maior, a irrelevância militar é absoluta. A irrelevância econômica é cada vez mais evidente, a irrelevância tecnológica também tá na cara. Mas a relevância cada vez maior da Europa, cada vez mais ampla da Europa, eu acho que é o grande fator geopolítico dessa década de 2020. A Europa tem se tornado secundária e irrelevante. Quem diria? Mas eles trabalharam muito para isso, né, para se tornar irrelevantes. Eles trabalharam muito, eles cederam demais aos Estados Unidos, eles aceitaram demais para chegar nessa situação, né, de irrelevância. Mas seja como for, isso ajuda ainda mais a Turquia a abandonar o projeto europeu, porque é um projeto falho, falido, fracassado, fraco. Né? Projeto 4F. Mas ainda temos outra questão no Oriente Médio. O Estado de Israel. E eles têm os projetos, parece que eles pavimentaram, né, a estrada do corredor Filadélfia, como quem diz, ao Egito estamos aqui, como se eles, com um exércitozinho deles, que não consegue derrotar o Hamas, que não está apanhando o Hezbollah, como se o exércitozinho deles detesse, que fosse capaz de deter 1 milhão de soldados egípcios. Sabe, essa palhaçada, aquilo é só para consumo interno, é só para mídia. Somos relevantes, são nada, vocês são papagaio sem pena, papagaio depenado. Só isso que o Estado legítimo é. Vamos fazer, vão acontecer no Líbano, vão porcaria nenhuma. Não tem capacidade para isso, não tem, sabe? E hoje, agora mesmo, por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu estava editando uns textos ali para o Paraíso Brasil, vim editar esse vídeo curto, e parece que os que rebolam, né, o rebolar, está descendo a guaspa no Estado legítimo. E eu gostaria de saber quanto tempo os habitantes do Estado legítimo, que são ótimos em desviver crianças, parece que são mais de 40, né, que já foram registrados com sinal de tiro no peito ou na cabeça, ou seja, que foram executados, estamos falando de criança. São ótimos em atacar criança, atacar mulher, jornalista, enfermeiro, gente desarmada, camponês. São ótimos nisso. Mas enfrentar homens, isso eles são ruins. São péssimos. Quanto tempo a sociedade israelense, que só bateu e só bateu e só bateu desde a Nakba, e agora está apanhando cada dia mais profundamente, cada dia mais intensamente. Quanto tempo eles aguentam apanhar? Os palestinos nós sabemos. Já se vão mais de 3 quartos de século e eles vêm resistindo. Mas quanto tempo os israelenses aguentam apanhar? Quanto tempo eles que se acostumaram a bater suportam a volta do cipó de Aroeira? Eu não sei quanto tempo eles aguentam, não. 1 milhão deles já fugiram. Quanto tempo eles aguentam? Quanto tempo a economia israelense, que foi feita batendo, aguenta apanhar? Quanto tempo a sociedade israelense, que foi feita desvivendo, aguenta ser desvivida? Quanto tempo eles aguentam? Cara, eu diria que não muito. Eu diria que não muito. A estratégia da Rússia provocar a rendição incondicional da Ucrânia, ela não tem que negociar. Ela não vai negociar com o alemão, não vai negociar com o ucraniano, não vai negociar com o americano. Ela não vai negociar. Aceita a rendição condicional ou vai ser demolida, ponto. A Rússia não vai aceitar a negociação. O caso do Estado ilegítimo é pior porque não existe, eles não estão enfrentando, tipo, quem? Qual país? É um conjunto, né? Então eles não têm nem para quem se render. Eles vão ter que desistir. E acho que isso é novo na história global, né? A história dos conflitos. Seja como for, gente,
Hoje a gente está tendo um dia extraordinário. Hoje é um daqueles dias que não parece, você não vai ver isso na Globo. A revolução não será televisionada. Fica isso na cabeça, não espera sair na Globo, não. A revolução não será televisionada. Mas hoje, e olha que o dia mal começou, ainda não são 11 horas da manhã. Hoje é um daqueles dias em que a história está sendo escrita. Oxalá ela seja. Eu até queria falar alguma coisa sobre o Brasil, uma situação complicada, né? Os Estados Unidos pressionando, inventando essa palhaçada dos caças suecos. Sabe o mesmo esqueminha Lava Jato? Que para arrecadar, acho que 2 bilhões, cedeu 20 bilhões de dólares aos Estados Unidos, a Petrobras. É a mesma esqueminha, né? Mas eu nem estou preocupado com isso. Os Estados Unidos não aguentam até destruir o Brasil, não. O Ocidente não aguenta até lá. São tempos difíceis, mas é exatamente essa dificuldade que nos permite ser otimista. E é isso. Muito obrigado a todos que curtem, compartilhem. Não somos monetizados. Está aí o nosso Pix, nosso agradecimento aos que estão no nosso apoio e até mais, gente. Eu vou voltar ao meu trabalho enquanto esse mundo existe. Fui. Tchau. Até. Beijo do gordo.